juntos, estamos contentes com a presença de cada um. Temos aqui um casal que esteve no encontro, né, de casais, não foi? Não? Ah, desculpa, estou a confundir com o outro, mas temos algumas pessoas que estão connosco hoje. Já não é a primeira vez, mas é sempre uma alegria. Fazia tempo, não é? Mas regressou, uma bênção. É uma alegria. E quem está em casa também, a nos acompanhar, onde quer que esteja, bem-vindos à nossa reunião, ao nosso culto da celebração a Deus nesta manhã. Temos falado sobre o caminho de Jesus. O caminho de Jesus segundo o caráter. A realidade em que nós vivemos, neste mundo, a maior parte das pessoas, elas vivem, sentem-se, mesmo que não expressem, mas muitas expressam também, um sentimento de estarem diminuídas, sentirem-se diminuídas, vulneráveis, impotentes, humilhadas. Até mesmo algumas que se apresentam com força, às vezes é um mecanismo de defesa, porque na verdade elas se sentem assim, mas elas não querem demonstrá-lo, né? Então apresentam-se com força, apesar de ter esses sentimentos. E a resposta indicada por este mundo, pelo mundo em que nós vivemos, é nós irmos com toda a força, irmos com tudo para contrariar essa situação de sentimento de inferioridade, de estarmos vulneráveis, de estarmos humilhados. Então, responder com força, se for o caso disso, levar a tribunal, sempre que possível exigir os direitos e com toda a força possível demonstrar a nossa insatisfação com este sentimento, com este estado de coisas. Há alguns povos, algumas pessoas, famílias e povos que têm levado isso a um extremo. Basta nós lembrarmos da Irlanda do Norte, durante muitos anos mesmo, em que pessoas da mesma nação, da mesma descendência, etc., então não levavam até as últimas, não é? Até a morte, até a violência, essas diferenças, não é? Essa necessidade de retrucar, de não levar nada para casa, por assim dizer, não é? Temos o exemplo da Palestina, até hoje, não é? Aquela situação entre a Palestina e o povo de Israel, desde que foi estabelecida a nação de Israel ali em 1948. Temos o caso de Ruanda, que até se tornou um filme entre dois povos, duas etnias, assim, na mesma região, e que levaram também a um banho de sangue, a situação entre aquelas duas diferenças, povos tão próximos, à nossa vista, tão semelhantes, mas à vista deles, não. E eles não queriam levar nenhuma situação sem qualquer retaliação. Então esta é a situação, as pessoas em geral e povos inteiros, para se defenderem, entendem que é preciso retaliar, é preciso responder com força para evitar que sejam oprimidos, diminuídos, humilhados, mais ainda do que já se sentem. E Gandhi disse certa vez que essa ideia do olho por olho, dente por dente, se for levado até as últimas, vamos às tantas ter toda a gente cega. Toda a gente cega. É um pouco engraçado, mas é verdadeiro. Se continuarmos nessa do olho por olho, não é? Toda a gente cega, muita gente morta e por aí fora. E Jesus fala nisso em Mateus 5. Nós vamos continuar a nossa palavra, a nossa ministração em Mateus 5, hoje começando no versículo 38. Mateus 5, versículo 38. Mateus 5, começando no versículo 38. Hoje de manhã, lembrar também que nós temos irmãos nossos em São Marcos, também reunidos, fazendo o seu culto de louvor e celebração a Deus, neste momento. Então Jesus diz assim, na continuação do seu sermão, do seu discurso, que hoje é conhecido como o Sermão do Monte, né? O Sermão da Montanha. Versículo 38 diz: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies
daquele que quiser tomar emprestado de ti. Nós vamos continuar a leitura, mas é daqui a pouco. Eu quero fazer uma pausa aqui agora, porque eu acho que nós precisamos de ajuda. Falar sobre esse texto só com muita ajuda de Deus. O Espírito Santo a trabalhar em nós, conosco e através da sua palavra. Vamos fazer isso? Bondoso Deus, queremos agradecer-te por Jesus. Queremos agradecer-te por tudo que nos ensinou, tudo que viveu e, sobretudo, pela sua obra. Ele veio cumprir no nosso meio, dando a sua vida, entregando-se por nós, sem resistência, para que, ressuscitado ao terceiro dia, pudesse nos dar vida, não só vida na eternidade, mas vida abundante aqui mesmo, em meio às mais complexas adversidades. Obrigado, Senhor, por Jesus. E, Senhor, enquanto nós examinamos estas palavras de Jesus, se calhar nós até preferíamos saltar, pedimos que o Senhor nos ajude, que o Teu Espírito nos prepare para ouvir a voz de Jesus, ouvir a Tua voz, falando conosco, nos ensinando a viver uma vida extraordinária, a vida do próprio Deus, aqui neste mundo tão entregas. Ser a Tua luz, ser sal da terra. Precisamos da Tua ajuda. Toda a intenção do maligno de nos distrair, de nos fazer pensar em outras coisas e ter uma resposta negativa, nós queremos repreender mesmo a intenção dele e pedir que sejamos livres para ouvir a Tua voz e decidir por nós próprios, conforme vamos ouvindo a Tua palavra. No poderoso nome de Jesus aqui. Amém. John Stott foi um teólogo bastante conhecido, escreveu muitos livros, muitos sobre a própria interpretação da Bíblia. Então ele disse que quando chegamos aqui neste ponto, em Mateus 5, o Sermão do Monte vai até o final do capítulo 7, mas quando chegamos a este ponto é quase como se fosse o ponto alto, o ápice, não é, de todo o sermão. Não é? Ele vai até esse ponto mais elevado do sermão. Mas ao mesmo tempo, ele diz que é objeto de maior admiração. Como é que pode? Como é que é possível alguém pensar assim, agir assim, viver assim? Admiração e ao mesmo tempo muita indignação. Mas não é possível, eu não aceito, não pode ser. Então, admiração e indignação nesse ponto alto do sermão de Jesus. Mas o que Jesus está a mostrar aqui para nós é que o caminho dele, o seu caminho, o caminho de Jesus, é melhor e mais elevado do que qualquer justiça humana. Do que simplesmente fazer justiça. Aquilo que parece justo. Não é justo. Vimos isso muito dos nossos filhos e netos. Não é justo, não é? Então o caminho de Jesus é muito mais elevado, muito melhor e mais elevado do que simplesmente ser justo. Simplesmente ser algo considerado justo, fazer justiça. Esta lei do olho por olho, dente por dente, é chamada lei do talião, ou lex talionis, é uma lei muito antiga que tinha por objeto evitar o excesso da vingança. Porque a tendência era, se alguém me fizesse mal, se alguém me ferisse o olho, então eu no próximo dia ia eliminar aquela pessoa do planeta, né? Mas pronto, já nunca mais me faz isso. Então a resposta, a retaliação, a tendência era ser muito maior do que a ação sofrida, não é? Então, para evitar que a retaliação se excedesse, passasse dos limites, havia uma lei que dizia, não, olha, se fez este mal, então vai vingar só até aí, não passes daí. Se foi um olho a um olho só, não são dois, né? E por aí fora. Então, o objetivo dessa lei era para limitar a retaliação, limitar a justiça, não ultrapassar, não é? É interessante, eu li algumas coisas sobre esse texto e tudo, e alguém disse, isto é como, o que Jesus está a propor é como o jiu-jitsu. Alguém aqui conhece o jiu-jitsu, não é? Então, há várias artes marciais, e normalmente quase todas elas são de ataque, são de vencer, de conquistar pela força, a derrubar e a conquistar e
e alejar, né? E por aí fora. O jiu-jitsu é diferente. O jiu-jitsu tem uma forma de enfrentar o inimigo usando a própria força e energia do inimigo contra ele. Então a pessoa vem com toda a força e pelo desvio, pela puxada do braço, pela puxada da roupa, pela forma como a pessoa se desvia e procura usar a própria energia da pessoa, ela então cai, não porque eu a derrubei, não porque eu a maltratei ou a magoei, mas porque eu consegui evitar aquela força e ela caiu por si própria. Portanto, é uma arte marcial que usa muito a inteligência, não é? Para se defender. A pessoa ensina a pessoa a se defender de pessoas armadas, inclusive, sem usar a arma contra elas, sem outra arma, completamente desarmados. Pronto, eu não luto jiu-jitsu, não estou a fazer publicidade, não. Mas eu sei que há aqui na igreja algumas pessoas que treinam, algumas pessoas que já nos visitaram e algumas que fazem parte da igreja, que conhecem o jiu-jitsu. E isto, essa pessoa comparava o que Jesus está a ensinar com o jiu-jitsu, que é, ao invés de retaliar, ao invés de usarmos a força, ao invés de estarmos a medir quem é mais forte, é deixar que a própria energia, a força da pessoa a leve à derrota, não é? Enquanto nós não agimos da mesma maneira. Ou seja, Jesus aqui então dá 4 exemplos concretos. 4 exemplos. Vamos vê-los rapidamente, vamos ver cada um deles. O primeiro está no versículo 39. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. Então vamos tentar perceber isso. Então, isso de bater na face direita, naquela cultura, normalmente, não fazia parte, os esquerdinos não usavam muito, não é? Essa situação era mais os destros, não é? E então, para bater na face direita, a mão esquerda não era usada, era preciso vir da esquerda para a direita e bater na face assim. Ok? Então é uma situação de bater na face direita é porque fez assim. E na verdade isso era um grande insulto. E era feito normalmente a pessoas inferiores, na escala de valores, das hierarquias, não é? Onde a outra pessoa não se podia defender. Então era um grande insulto, é um ataque. E eu acho que o que nós temos que perceber não é a chapada, não é? Se bem que há muito pouco tempo atrás ainda fazia parte da educação em Portugal das chapadas, não é? Muito pouco tempo atrás. Nós nos lembramos dos nossos filhos na escola e havia chapadas, não é? Fazia parte, era normal quando havia desobediência, quando o miúdo era muito travesso, então levava uma chapada. Hoje já não é possível. Hoje é possível, acontece o contrário, né? Os miúdos é que estão a dar chapadas nos professores, porque é o outro extremo e também não está bem. Pronto. Mas tudo isso para dizer que isto da chapada, até muito pouco tempo, não era assim uma coisa assim fora do comum de acontecer entre uma autoridade e uma pessoa que estivesse sob a sua autoridade, sob a sua responsabilidade. Então vamos abranger, vamos perceber a ideia. A ideia é um insulto, é um ataque. A pessoa é insultada, a pessoa é atacada. De qualquer forma, seja uma chamada ou outra coisa qualquer, né? Há um insulto. Hoje, a maior parte dos insultos são verbais, não é? Verbais, ou então ações, coisas que fazemos ou deixamos de fazer. O desprezar, o ignorar, não é? O escolher mesmo, desobedecer. Não são insultos, são ataques. E Jesus diz, perante ataques e insultos, primeiro a pessoa não foge, a pessoa não desiste, a pessoa fica firme. Fica ali. Se for o caso de levar outra chapada, leva. Se for o caso de levar outro insulto, leva-o. Se for o caso de levar outro ataque, porque está firme. Não desiste, não foge, está firme na sua posição. Fica firme. Sem estabelecer uma lei universal, Jesus não está a estabelecer isso, é uma lei universal, em todas as situações devem fazer isso. Ele está falando sobre um princípio do reino. E o princípio do reino, obviamente, sem potenciar abusos, porque Deus também não aprova abusos, mas pelo contrário, não é? Aquele que está seguro no reino de Deus, está seguro em Deus. Aquele que conhece a sua identidade, que a minha identidade é a identidade de Cristo. Cristo habita em mim, Cristo ama-me.
Então, é uma pessoa que é capaz de surpreender na sua resposta a ataques e insultos. E ao invés de fazer igual, não fazer igual. Aguentar-se. Aguentar a sua posição firme, mesmo que signifique mais insultos e mais ataques. Mas ele continua com outro exemplo, versículo 40, e ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. Vamos entender o contexto disso. Então, o tempo de Jesus era um tempo onde havia muita pobreza, muita gente pobre, muita gente sem recursos. Não havia segurança social, pensão, apoio às viúvas, não havia nada disso, não é? E muita pobreza. E então, muitas vezes a pessoa, para comer, para pôr comida em casa, ela precisava mesmo fazer uma dívida, precisava, olha, eu preciso mesmo de comer. Então o que é que não tens aí uns trocos para me pagar, não tens uma galinha para trocar comigo, não tens nada para... Como é que fazemos? Então a pessoa muitas vezes empenhava a sua túnica. A túnica, a roupa interior, aquela roupa longa, não é? A sua roupa, o vestido, vamos dizer assim, não é? Ela empenhava. Não, se eu não conseguir, eu dou da minha túnica. Não é? E a lei até dizia que não podia, a lei do Antigo Testamento, que se alguém desse a túnica, ok, mas nunca a capa, nunca devia levar a capa. Por quê? Porque se acabassem as túnicas todas, ao menos tinha a capa para se vestir e para dormir. Muitas vezes a capa se transformava numa manta, né? Para proteger do frio. Então a lei dizia, olha, leva o que tiver que levar, menos a capa. Mas aqui Jesus está dizendo, olha, se alguém lhe pede a túnica, e aqui não é porque é uma maldade pura e dura, não é? É uma maldade também, porque está a ver que o pobre não tem como pagar, mas de qualquer forma é uma justiça, é o correto, ele está a dever, não tem como pagar, fica com a túnica. Não é? E Jesus então surpreende aqui também, e dizer que se houver uma situação desta, o importante é nós sermos desprendidos, não nos apegarmos às coisas. Nós achamos que eu não posso ficar sem isso, porque isso é meu, e fui eu que comprei, não, desapegar-se. Porque nós, estando no reino de Deus, temos certeza da provisão de Deus. Neste momento, não tenho, mas eu creio que Deus está a cuidar de mim. E Ele vai providenciar de alguma forma. Através de um familiar, através de um vizinho, através de uma amiga, através de um trabalho que surja e que eu consiga, então, ver a minha provisão resolvida. Então, em Cristo há aquela certeza da provisão e posso agir com liberalidade. Ok, quero a túnica, se precisar leva também a capa, porque eu confio que Deus vai me providenciar uma capa para eu dormir hoje à noite. É isso que Jesus está a ensinar. Mais uma vez, não é um mandamento, mas é uma atitude interior. É uma atitude interior de desprendimento. Se for preciso, eu abro mão e confio que Deus vai suprir. Mas vamos continuar. Versículo 41. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Então isso também era algo interessante que fazia parte da cultura daquela época. Então havia esta lei. O opressor, no caso os romanos, tinha o direito de dizer a qualquer cidadão para o ajudar. Não é? Não, carrega esta mochila para mim, este saco para mim, que está muito pesado, e eu então ia dizer, faz favor, mas não havia faz favor nenhum, não é? Leva esse saco, não é? E ele tinha o direito de o fazer, um soldado, uma autoridade, leva esse saco para mim, leva este peso, esses cereais, essa coisa que eu tenho, leva para mim. Então ele tinha o direito de o fazer. E a lei da milha era exatamente para evitar o abuso. Então havia uma lei que pode fazer isso, mas é só por uma milha. Não vai agora apanhar a pessoa aqui e fazer com que leve até Cascais, até não sei onde, até Sintra, vai por aí fora, vai levando. Não, é uma milha. Uma milha é 1 km e 600 metros mais ou menos. É uma milha. Então era o limite. Essa lei existia. Então o que Jesus diz? Olha, perante uma imposição dessas, fazia parte, perante uma posição dessas, vão além. Então a pessoa precisa andar uma milha, oferece andar mais um bocadinho, oferece andar 2, se for preciso eu levo 2. Claro, mais de 2 não, porque eu tenho que voltar para casa e ir, tá? Para a minha família.
Mas quer que eu leve uma milha? Eu levo 2. Um exemplo dessa lei nós encontramos também em Mateus, na crucificação de Jesus. Sabem o que é? Era Simão, não é? E então Jesus não estava a se aguentar com a cruz, e ali os soldados romanos: ei, tu aí, carrega a cruz desse senhor aí. Não é? Era o exercício dessa lei. Obrigaram Simão, e Simão fez. Não é? Pronto, há teorias de que Simão se tenha convertido, e ele aparece também nas cartas mais à frente, e eu creio nisso. É muito provável que isso tenha acontecido, embora não tenhamos certeza absoluta de que isto tenha de facto acontecido. Mas perante uma posição, ir além. Ou seja, o princípio básico do reino de Deus é o amor, é buscar o bem do outro. Quem sabe, e agora vamos aumentar aqui as conjecturas e pensar no apóstolo Paulo, que era mestre nessas coisas. Quem sabe se pelo caminho não temos a oportunidade de dizer qualquer coisa, de trocar umas palavras, de falar sobre o nosso mestre, o nosso Rei e Senhor Jesus, de buscar o bem do outro. Ou seja, no caminho de Jesus estende-se o amor até aos que nos têm ofendido, até os que nos têm feito mal, até os que, embora dentro da lei, estão a agir de forma abusiva, estão a aproveitar da lei para o seu próprio benefício. Até aí. Mas vamos ao 42, que eu quero ver a outra parte, também no final do capítulo. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser tomar emprestado de ti. Esta parte, às vezes, é mais difícil que as outras, não é? Embora as outras sejam uma violência, esta ficamos, como assim estar a dar e emprestar, não é limitado, eu tenho família, não é? E então Jesus diz, olha, nessa situação, se alguém nos pede alguma coisa, devemos ser generosos, dentro da nossa capacidade, ser generosos. Não sermos assim, mão fechadas, não é? Sermos generosos. Deuteronômio 15 tem essa lei. Eu vou ler convosco. Deuteronômio 15, no Antigo Testamento, versículos 7 e 8. Fala assim: quando entre ti houver algum pobre, teus irmãos, em alguma das tuas portas, na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre. Antes lhe abrirás de toda a tua mão e livremente lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Fazia parte da lei do Antigo Testamento. O que Jesus faz aqui não é só reafirmar a lei, mas aqui há 2 limitações. Uma na lei é se algum dos teus irmãos, e depois quanto baste para a sua necessidade. Então, é os irmãos e só até a necessidade. Quem é que sabe qual é a necessidade? Sou eu, é o outro? Quem é que decide? Não é? Isso é interessante. Normalmente somos nós que decidimos. Não, tu não decides. Não, vá trabalhar. Não é nós que decidimos, não é? Nós fazemos a decisão. Quanto a isso de vá trabalhar, eu gosto sempre de pensar, dás em trabalho? Para nós é fácil mandar trabalhar. Agora, o problema é saber se vamos pôr essa pessoa dentro de casa a trabalhar para nós. Não é? E se nós não damos, é difícil encontrar outra casa também. Mas pronto, reflexão feita, voltemos para aqui. Voltemos para o texto de Jesus. Então Jesus está a dizer, olha, essa limitação dos irmãos, da família, do povo e da necessidade, tira isso fora. Não é? Se alguém pedir, não te desvies daquele que quiser tomar emprestado de ti. Na segurança do reino nós temos liberdade para dar sacrificialmente, sem temer o dia de amanhã. É isso que Jesus está dizendo. Porque há situações em que nós vemos a necessidade, a pessoa precisa, ou não percebemos bem a sua necessidade, mas se nós entendermos que podemos dar, podemos de facto confiar, sem temor, que Deus vai cuidar de nós. Agora aqui é um detalhe importante. Que não se trata mais uma vez de uma lei, toda vez que alguém pedir tem que dar. Não é isso que está dizendo. Porque aí também muitas vezes nós podemos potenciar a preguiça e a falta de responsabilidade e tudo isso. Então aqui entra um versículo de Tiago. Alguns sabem qual é? Tiago 1,5. Quem tem falta de
Sabedoria, peça a Deus. E eu queria acrescentar uma coisa a esse versículo. Sem preguiça. Não tenha preguiça de pedir sabedoria a Deus. Porque o grande problema é esse. Nós conhecemos o versículo, muitos de nós, mas não fazemos muitas vezes. Só quando há uma grande decisão, uma coisa muito importante, muito pesada, aí se calhar até fazemos uma vigília, né? Fazemos um tempo de oração longo, a pedir sabedoria a Deus. Mas na hora de dar a alguém que está a pedir, será que nós paramos e pedimos sabedoria a Deus? Pedimos, Senhor, dá-me sabedoria. Eu quero fazer uma decisão correta. Quero saber se devo dar, quero saber quanto devo dar, se deve ser dado ou emprestado, se a pessoa não pagar, o que eu vou fazer. Dá-me sabedoria. Dá-me sabedoria. Eu quero fazer a decisão certa, que vai agradar a ti, que vai ser correta aos teus olhos. O problema é que nós temos preguiça, estamos com muita pressa, temos muito que fazer e não queremos parar para pedir sabedoria a Deus. Então aqui estes princípios, essas atitudes que Jesus está a chamar a nossa atenção, são coisas que despertam a curiosidade, porque ninguém é assim. É rara a pessoa assim, não é? E então isso desperta a curiosidade. Olha, aquela pessoa, primeiro vão achar que é parva, não é? Talvez vão achar que é parva. Mas depois começam a ver, mas apesar de ser parva, parece que a vida lhe vai bem. Parece que ela está em paz consigo própria. Parece que ela depende de Deus e Deus, de facto, supre as suas necessidades. E aquilo que desperta alguma curiosidade podem ser sementes para a mensagem do Evangelho. E não foi nenhuma vez, nem duas, nem três, nem quatro na história do cristianismo em que essas atitudes levaram os opressores, levaram os abusadores, levaram os que estavam a aproveitar-se das leis a se aproximar de Cristo e a reconhecê-lo e se deixar transformar pelo seu poder. Haja vista Paulo, o apóstolo Paulo. E a maior parte dos discípulos, Pedro, João, Tiago e muitas pessoas ao longo da história da era cristã. Sementes do Evangelho são oportunidades de se semear a boa nova do Evangelho. O Evangelho transformador de Cristo. Podemos continuar? Né? Não estão assim muito embaixo, muito deprimidos? Não? Espero que não. Vamos continuar. Vamos continuar então. Mateus, continuando no versículo 43. Podem abrir comigo? Mateus 5, versículos 43 até o fim. Que ainda não fechou, está aí aberto já, né? Então Jesus fala assim, na continuidade: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Deus faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva deixa sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Grande coisa, está a dizer Jesus. Não fazem os publicanos também isso? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mas deixe esse 48, daqui a pouco vamos voltar a ele. Vamos analisar, vamos falar um pouco sobre os versículos anteriores, onde nós aprendemos que o caminho de Jesus é bendizer, abençoar e bendizer aqueles que nos amaldiçoam com as suas palavras, as suas ações, a sua forma de ser. Agora, aqui no Antigo Testamento, Jesus está a dizer: ouviste o que foi dito, o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aqui, pelo menos 3 situações. Primeiro, amar o próximo, amar aquele que faz parte da minha família, do meu povo, da minha parentela, da minha etnia, amar o meu próximo, aquele que está mais próximo. Depois, o que não é próximo, segundo esta lei, não é preciso amar. Okay? Posso amar, mas não é preciso. Não tem obrigação nenhuma de amar uma pessoa que não faz parte dessa categoria, de acordo com a lei. Ok? Estou a falar bem?
E se for inimigo, então não só não preciso amar, como tenho liberdade para o odiar, porque afinal é inimigo, ele me odeia a mim, eu também odeio ele. Olho por olho, dentro por dentro. Então a lei é assim. Essa é a lei. Amar o próximo, não amar quem não é próximo e odiar o inimigo. E o que Jesus estabelece como mandamento, não sei se perceberam a diferença. Até agora, os quatro exemplos concretos não eram mandamentos. Eram princípios, eram valores, eram atitudes. Ok? Mas agora é mandamento. Eu, porém, vos digo, amai. É uma ordem. Então, o que Jesus estabelece como mandamento agora é amar com um amor ágape, um amor desinteressado, um amor verdadeiro, genuíno de Deus, amar até aos nossos inimigos. Mas como isso é possível? É importante nós percebermos então como é que funciona o amor de Deus. O amor de Deus, o amor ágape, o amor que Ele espera que nós tenhamos, não é um amor que dependa de um sentimento. Eu sinto aquelas borboletas aqui de amor pelo meu inimigo. Não, não é isso. Jesus não está a falar sobre isso. Esse tipo de amor, um sentimento romântico, Jesus não está a falar sobre isso. Jesus está a falar sobre um amor que deseja o bem daquela pessoa, deseja o seu bem e demonstra isso em ações. Deseja o seu bem e demonstra isso em ações. Há muitos exemplos disso, alguns bem mediáticos. Não é? Nós todos ouvimos o exemplo de Nelson Mandela, que depois de assumir, os seus pares disseram a nós e mais ainda, vamos fazer sofrer. E Mandela, não. Porque se continuarmos assim, isso nunca mais acaba. Alguém tem que dizer um basta, alguém tem que parar isso. E vamos ser nós vamos parar. Claro, isso é imperfeito, há situações, até hoje eu sei, mas a intenção dele, e que ele tornou pública, foi não continuar a retaliação, não fazer com ele aquilo que todos fizeram, não com os outros, o que todos fizeram com ele ao longo de décadas. Não, nós vamos ser diferentes. Não vamos retaliar, vamos amar os nossos inimigos, aqueles que nos fizeram mal. Amar, não sei se usava esse termo, mas não vamos lhes fazer mal, não vamos pagar com a mesma moeda. Outro exemplo mediático é o Martin Luther King, que lutou por aquela situação das diferenças raciais na América, e ele também sofreu muito, foi preso mais de 20 vezes, ele foi esbofeteado, ele foi esfaqueado. Houve várias situações que lhe aconteceram, e ele decidiu sempre, os seus pais diziam, não, mas isso não pode ficar assim. E ele dizia, temos que aguentar. Porque se nós agora formos responder com a mesma moeda, no mesmo tom, isto nunca mais saímos daqui. E ele, muito imperfeito, Martin Luther King, foi uma pessoa, um ser humano, muito imperfeito, muito mesmo, mas neste particular, ele foi exemplo. Não retaliar, não responder no mesmo tom, de manter firme a sua posição, aguentar para que esta situação, esta espiral parasse, não desse continuidade. Já demos o exemplo aqui, mais uma vez, eu acho que a última vez foi o Daniel Bin, que falou sobre a Corrie ten Boom. A Corrie ten Boom foi uma holandesa, a sua família abrigou vários judeus na Holanda durante o tempo de Hitler, e acabaram por ser descobertos e serem também levados para um campo de concentração. O seu pai faleceu logo no campo de concentração, não resistiu muito tempo. A sua irmã Betsy também ficou não muito tempo, e ela sobreviveu. E até hoje, penso que até hoje, ou se não há pouco tempo, se ela tiver morrido, ela dá o seu... Morreu já? Já. Então não faz muito tempo, mas ela, por muitos anos, ela deu testemunho e tem um livro da sua história. Então, lá no campo de concentração, elas viviam, mais a Betsy do que a Corrie, até que a Betsy faleceu, e aí a Corrie percebeu, né, que de facto a atitude deve ser de desejar o bem, mesmo daqueles que estão a nos maltratar. Desejar o seu bem.
e, se possível, claro, num campo de concentração não é muito possível, mas, se possível, demonstrar isso em ações. Mas eu quero vos dizer, com toda garantia, com toda a certeza do mundo, que há inúmeros, incontáveis pessoas anônimas, cujo nome nós não conhecemos, cuja biografia nós não temos, e que viveram assim, e causaram mudanças profundas nas suas famílias, nas suas aldeias, nas suas comunidades, porque viveram de acordo com os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E os seus opressores, o Império Romano e não só, muitos se vieram a converter, porque aquelas foram sementes de curiosidade e do Evangelho para causar, atrair a pessoa a Jesus e finalmente entregar a sua vida para viver como aquelas pessoas e com Jesus. E o texto que foi lido hoje de manhã, e até foi referido outra vez durante a ceia, de Romanos capítulo 5, fala sobre isso. Romanos 5, versículos 8 e 10. Não vou ler o texto todo, vou ler só o 8 e 10. Nós vemos que Deus desejou o nosso bem, mesmo que nós não quiséssemos nada com Ele. Não queríamos absolutamente nada com Deus, nós, os seres humanos, a humanidade. Viramos-lhe as costas, fomos indiferentes, desobedecemos mesmo as suas leis naturais e as suas leis morais estabelecidas para o nosso bem. Nós fizemos pouco. E é como dar-lhe uma chapada. É como dizer, olha, isto não é para nada, isto não serve, isto não funciona, isto é para ruíce. Foi assim que a humanidade tratou Deus e trata Deus até hoje. Mas Deus desejou o nosso bem e demonstrou em ações. Romanos 8, versículo 5, versículo 8 diz: Deus prova o seu amor. E a palavra é aquela palavra ágape, outra vez. Aquele amor genuíno. Não é? Amor genuíno. Não é sentimento, é decisão, é escolha. Deus demonstrou, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não esperou a conversão, porque não ia acontecer mesmo, né? Então Ele nos amou antes. E o versículo 10, porque se nós, sendo inimigos como? Inimigo não é só dizer, lá abaixo, fulano, quero matá-lo. Não, inimigo é também ignorar, é desprezar, dar as costas, aquele que quer o nosso bem, que nos quer ajudar e nós cuspimos aquilo e não queremos aquilo para nada. Isso também é ser inimigo. E é assim que a humanidade sem Deus o trata. De forma com inimizade. Com inimizade. Não é com amizade. É com inimizade. Mas continuando, nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Se assim é, muito mais, tendo sido já reconciliados, serão salvos pela sua vida. Há um autor, o David Augsburger, ele diz assim: Jesus escolheu o caminho da cruz. Atenção para o que eu vou ler aqui. Jesus escolheu o caminho da cruz como a expressão mais clara possível de como Deus confronta e lida com a maldade humana. Não responde no mesmo tom, retribuindo o mal com o mal, mas, entregando-se a si mesmo, sem resistência, estende a nós o seu amor na pessoa de Jesus. Quer o nosso bem e demonstra-o com ações. Mateus 5,44, vou ler novamente. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, para se identificarem com Ele, para serem como Ele, para serem reconhecidos como seus filhos. Deus é assim, os seus filhos têm o seu DNA, o seu ADN, pode escolher. Ao invés de retaliar, ao invés de maldizer, ao invés de odiar, recusar abençoar, assim como procede este mundo, o caminho de Jesus é diferente. Então Jesus conclui com aquele versículo 48, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Obviamente, perfeição da forma como nós imaginamos e da forma como Deus é
é absolutamente impossível nós sermos como Deus. Mas aqui é importante nós percebermos o significado dessa palavra no grego, telos, que não é só perfeição, mas estar completo, estar maduro. Maturidade tem a ver com maturidade espiritual. E o que Jesus está a dizer para os seus discípulos e para nós neste dia é uma chamada para uma vida mais completa. É uma chamada para uma vida com maior maturidade espiritual. Deixar de ser meninos, deixar de ser crianças amoladas e miúdos que não se entendem, então sempre a bulha. Não, sermos mais maduros. Mesmo com prejuízo próprio, mais maduros espiritualmente. É isso, a chamada é esta. É viver uma vida extraordinária. Não é ordinária, é extraordinária. É não vivermos uma vida medíocre como o mundo a vive, como toda a nossa gente vive, mas uma vida mais elevada, uma vida mais nobre, a vida de Deus, uma vida extraordinária, um padrão mais elevado do que meramente fazer justiça, do que meramente sermos justos, muito mais elevado do que isso. O que implica muitas vezes haver injustiça, mas se for para um bem maior, sofrer mal. E desejamos o bem e queremos provar isso com ações. Ou seja, viver pela lei do amor ágape, do amor puro, desinteressado, genuíno de Deus. Então é isso que Deus espera de nós. É isso que Jesus está esperando dos seus discípulos. É que nós tenhamos como alvo a maturidade espiritual. Sermos mais completos. Agora, a maturidade leva tempo, não é? Nós temos filhos, já tivemos e temos filhos pequenos, netos. A maturidade leva tempo. Não é da noite para o dia. Não é a pessoa conhecer Cristo hoje e é madura amanhã. Não é assim que funciona. Leva tempo. Portanto, todos nós estamos nessa caminhada. E se ainda não estamos maduros, continuemos a caminhar. Não podemos ficar parados. Mantemos-nos constantemente na nossa infância espiritual, na nossa imaturidade, na nossa meninice. Vamos crescer, vamos desenvolver, vamos nos tornar mais maduros. Porque Deus está conosco, amém? Deus está conosco. Os recursos de Deus para que nós sejamos mais maduros são inesgotáveis. Deus está a cuidar de cada uma das nossas necessidades, cada uma. Pense numa necessidade, pense em 10, pense em 100. Deus está a cuidar de cada uma das nossas necessidades, e Ele é o verdadeiro dono de tudo que nós temos. Ele é o verdadeiro dono. Quer nós o admitamos ou não, Ele é o verdadeiro dono. Então aqui neste dia o desafio é nós entendermos que quando temos a segurança do reino, a identidade do reino, quando nós sabemos que Cristo habita em nós e nos ama, quando nós sabemos que estamos no reino de Deus e por isso somos fortes e estamos seguros, então nós podemos agir como Cristo nos ensina, como Ele próprio agiu, com erros, com falhas. Não vamos ser sempre perfeitos, estamos a aprender, estamos a amadurecer, mas neste caminho, e sermos mais como Jesus, como nosso Pai Celestial. Talvez haja hoje alguém aqui ou está a acompanhar que o Espírito Santo está a tocar no sentido de viver essa vida extraordinária, que ainda não fez nem sequer a decisão de seguir Jesus. Hoje, não deixe passar hoje mesmo. Faz essa decisão. Fala com alguém que já segue o caminho, já procura aprender com Jesus, fala com essa pessoa, ajuda-me a perceber como é que é isso, como é que eu começo a seguir Jesus. Entrega hoje mesmo a sua vida ao Senhor Jesus, para viver com Ele e andar no seu caminho. Vamos juntos viver essa vida extraordinária, deixando de viver a vida medíocre que há neste mundo. Vamos colocar de pé. Eu peço para o grupo de louvor que venha à frente. Vamos orar, vamos pedir a ajuda de Deus. Para todos nós, eu também preciso de muita ajuda nesse sentido. Todos nós precisamos. Mas o caminho é este. Eu quero vos convidar, quero me juntar a Jesus e vos convidar, e nos convidar para seguir esse caminho. Seguir o caminho de Jesus.
o caminho da maturidade espiritual, o caminho onde nós bendizemos aqueles que nos maldizem, o caminho no qual nós também vivemos de uma forma muito melhor e mais elevada do que simplesmente vemos a justiça deste mundo sendo realizada. Oh Deus, como precisamos de Ti, Senhor. Reconhecemos isto. Grandes desafios, mas ao mesmo tempo recursos inesgotáveis. O Senhor está conosco, o Senhor nos capacita, o Senhor nos deseja ajudar, o Teu Espírito habita em nós, Tu nos amas. Temos tudo o que precisamos para viver em novidade de vida. Amadurecendo a pouco e pouco, mas temos o que precisamos. Senhor, nós pedimos que neste dia o Senhor nos convença mais e melhor nesse sentido. Que saímos daqui com decisões feitas no sentido de vivermos mais de acordo com as expectativas de Jesus, não porque Ele deseja algo impossível para nós, mas porque Ele quer que nós vivamos com Ele uma vida extraordinária. Uma vida muito melhor, muito mais elevada. Mesmo que isso implique alguns prejuízos aos olhos humanos, serão vitórias, será uma vida de vitória com o Senhor. Que valerá a pena dizer. Pai, nós te agradecemos, porque sabemos que Tu tens mais interesse nisso do que nós próprios, e por isso estamos confiantes ao pedir que Tu nos ajudes, Senhor. Amém. E ainda neste dia, ó Deus, que haja salvação como resultado destas palavras de Jesus, que nos convida a andar com Ele neste caminho que vale mesmo a pena. Que ainda hoje haja pessoas que entreguem a sua vida a Cristo e comecem a caminhar conosco. É o desejo do nosso coração. Nós oramos com muita gratidão no poderoso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Para mim
Vamos juntos nessa caminhada. O desafio é grande, mas vale a pena.